Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e este é mais um capítulo do quadro Releitura de Artigos. Vamos falar sobre a falta do empreendedorismo na educação econômica logo após a vinheta. Esse conteúdo é uma releitura do artigo escrito por Russell Sobel para o site The Library of Economics and Liberty. Quem quiser ler o artigo na íntegra, que está em inglês, o link estará na descrição. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. A microeconomia tradicional apresenta um tratamento longo e rigoroso das empresas que operam em mercados com diferentes níveis de competição. Os professores de economia testam o conhecimento dos alunos sobre esse material usando principalmente equações, gráficos e condições matemáticas. Embora esses modelos sejam simples e organizados, ignoram completamente a verdadeira força que está por detrás dos mercados, o empreendedorismo. Isso é um grave problema. Os empreendedores são aqueles que realmente criam os mercados. São os indivíduos que operam e executam as ações nos mercados para chegarem próximos à máxima eficiência, além de tomarem decisões sobre o uso dos recursos da empresa. Temos orgulho de ter uma disciplina que emprega individualismo metodológico, mas falhamos ao ensinar os comportamentos das empresas nos mercados. As empresas não possuem comportamento, os empreendedores sim. A maioria dos livros didáticos relacionados aos princípios de economia nem mesmo tem a palavra empreendedorismo em seu índice. Pode acreditar nisso? 5 capítulos do livro de princípios são dedicados completamente à teoria da empresa de negócios, e o livro nem mesmo menciona o ator individual que iniciou e dirige a empresa de negócios, ou seu importante papel na economia em geral. Neste artigo, Sobel ajuda a apresentar brevemente os elementos que estão faltando na teoria dos livros didáticos mais utilizados nas universidades, mas que são essenciais para a compreensão dos mercados de produtos do mundo real. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos conversar um pouco mais sobre as pessoas que ampliaram significativamente a compreensão do empreendedorismo: Israel Kirzner, Joseph Schumpeter, Friedrich Hayek e William Baumol. As percepções desses 4 estudiosos consistem à base da discussão que será apresentada. Vamos começar com algo que é muito difícil, mas que sempre aparenta ser algo simples, que é definir o empreendedorismo. Os empresários são agentes de mudança. Normalmente, definimos os empreendedores como sendo indivíduos que organizam, gerenciam e assumem os riscos de um negócio ou empresa, desempenhando uma função que vai além de simplesmente fornecer recursos financeiros para a empresa e assumir riscos financeiros, que é algo que os capitalistas de risco fazem. Joseph Schumpeter definiu os empreendedores baseados no seu papel na sociedade, introduzindo novas combinações de recursos. Na verdade, Schumpeter acreditava que uma pessoa que apenas gerencia uma empresa não era um empresário, pois não estava mais desempenhando a função empresarial. Para ele, indivíduos que, por exemplo, abrem uma franquia do Subway são vistos de forma diferente de alguém como o Elon Musk ou o Steve Jobs. Portanto, a primeira dificuldade de definição é se todos os proprietários de negócios devem ou não ser considerados empresários. Mas essa pergunta é muito mais profunda do que podemos imaginar. Se opondo a essa ideia de Schumpeter, os autores mais modernos como William Baumol nos permitem enquadrar essa ideia usando uma amplitude maior, já que os indivíduos podem ser empreendedores e criativos em muitos setores, além dos mercados privados. Pode haver empreendedores políticos, empreendedores legais, empreendedores militares, empreendedores acadêmicos e empreendedores sociais, não se limitando apenas a esta lista. Os indivíduos empreendedores são agentes de mudança que apresentam novas maneiras de fazer as coisas e de como implementá-las. Essas atividades não se limitam ao setor de negócios com fins lucrativos. Eles acontecem até nos esportes. O futebol americano já era jogado por décadas, antes de qualquer um tentar passar a bola para frente. No jogo Yale contra Princeton, em 1876, Walter Camp, jogador do Yale, jogou a bola para frente para um companheiro de equipe, enquanto ele era derrubado, e a jogada resultou em um touchdown. Apesar dos protestos da equipe adversária, o árbitro jogou a moeda para tomar a decisão e permitiu que o touchdown permanecesse. Walter Camp é um empresário, embora não no setor de mercado com fins lucrativos, criando um negócio. Por mais de um século, os indivíduos têm explorado e aprimorado a inovação de Walter Camp, assim como fizemos com o automóvel ou outras inovações do mercado privado. Um exemplo de empreendedorismo político é o caso do gerrymandering e os distritos políticos. Criação do governador de Massachusetts, El Bridge,
Gary foi o primeiro a usar os limites políticos dos distritos para manipular e alterar os resultados das eleições. Isso também é amplamente usado como uma ferramenta para ganhos políticos. Na área jurídica, os advogados criativos frequentemente apresentam novas formas de litigar processos. Em 1999, por exemplo, o advogado de defesa do caso Bauer vs. Westinghouse nos tribunais da Virgínia Ocidental foi capaz de argumentar criativamente que os indivíduos que não apresentavam lesão física naquele momento deveriam receber indenizações por danos de uma fábrica próxima, devido a futuros exames médicos e monitoramento que eles iriam precisar fazer caso começassem a desenvolver problemas. Alguns assumem uma postura limitada e tradicional de definição de empreendedorismo, que diz respeito à gestão, organização e de assumir os riscos de uma empresa. Alguns até excluem simplesmente a administração ou a posse de um negócio em favor de incluir apenas a inovação verdadeira. Mas o empreendedorismo pode ser visto de uma forma mais ampla como consistindo de pessoas criativas que veem e descobrem oportunidades de ganho pessoal que os outros negligenciaram, que é o papel básico enfatizado por Israel Kirzner em sua concepção de empreendedorismo. Nos mercados privados, as oportunidades de lucro são exercidas pelo empresário e o lucro ou perda resultante é a recompensa ou punição se o empresário aumentou ou diminuiu o valor dos recursos que estão no seu controle. Este é o princípio da mão invisível de Adam Smith em ação. Em outros setores, como o empreendedorismo político ou legal, o vínculo entre ganho pessoal e ganho social não é tão claro, pois alguns desses tipos de atividades empresariais podem, na verdade, ser improdutivos ou destrutivos em um nível social, como bem sabemos. O fato dos indivíduos talentosos e empreendedores de uma sociedade escolherem empreender atividades inovadoras e criadoras de riqueza no setor privado ao invés de gastar tempo em atividades que podem simplesmente transferir ou mesmo destruir a riqueza, tem implicações criticamente importantes para a prosperidade e crescimento de uma sociedade ou país. Essa escolha, feita por esses motivos, é, em grande parte, determinada e influenciada pelas taxas diferenciais de retorno das atividades. Em áreas onde o custo é menor e o retorno maior, teremos mais dedicação de tempo e esforço àquelas atividades empresariais privadas que criam riqueza, obtendo mais dessas atividades produtivas. O mesmo vale para áreas relacionadas ao saqueamento de bens e outras pessoas através do processo legal ou político, obtendo assim mais dessas atividades improdutivas. Com base no trabalho de Baumol e de outros economistas, sabemos agora que as diferenças nas taxas medidas de empreendedorismo do setor privado são em grande parte devido às diferentes direções que as energias empreendedoras são canalizadas pelas instituições econômicas e políticas prevalecentes, por meio das recompensas e estruturas de incentivo que criaram para os indivíduos empreendedores. É exatamente por isso que as instituições são tão importantes para o crescimento e a prosperidade. Eles canalizam os esforços dos indivíduos empreendedores. De forma mais direta, o nível de liberdade econômica afeta a alocação e a produtividade do talento empresarial. Em áreas com altos níveis de liberdade econômica, com direitos de propriedade bem definidos e seguros, e com um sistema judicial justo e equilibrado que cumpre os contratos, os indivíduos criativos têm maior probabilidade de se envolver no empreendedorismo de mercado produtivo. Em áreas com baixos níveis de liberdade econômica, esses mesmos indivíduos são mais propensos a se envolver em tentativas de manipular o processo político ou legal para capturar transferências de riqueza existente por meio de empreendedorismo político legal ou improdutivo. Essa realocação de esforço ocorre porque a estrutura institucional afeta as recompensas financeiras e pessoais relativas ao investimento de energias empreendedoras em atividades de mercado produtivas, ao invés de investir essas mesmas energias em atividades improdutivas para transferir riqueza. Existe uma diferença entre invenção e inovação. Enquanto a invenção é a criação ou descoberta de um novo produto ou processo que pode ser feito por cientistas em um laboratório, a inovação é a introdução e adoção bem-sucedida de um novo produto ou processo no mercado comercial. A inovação é basicamente a aplicação econômica de invenções. Por exemplo, enquanto o aspirador de pó
pó elétrico foi inventado por um zelador de loja de departamentos em 1908, chamado James Spengler, foi seu primo, William Hoover, quem inventou com sucesso e comercialmente produziu o produto. Henry Ford não inventou o automóvel, mas trouxe a inovação da linha de montagem que tornou possível produzi-los em massa a um preço ao alcance do homem de classe média. Da mesma forma, Ray Kroc inovou a franquia, não o próprio McDonald's. Isso foi inventado por Richard e Maurice McDonald, na Califórnia. Segundo Kirshner, esse processo de descoberta de inovação é incentivado pelo lucro. As grandes recompensas que aguardam as inovações de sucesso lhes dão motivação para trabalhar mais, pensar mais profundamente e gastar tempo e esforço para descobrir inovações. É por isso que, apesar de ter milhares de engenheiros bem treinados, os carros dos anos 1970 produzidos sob sistemas socialistas, como Trabant, eram diferenciados em comparação com os equivalentes produzidos sobre o capitalismo. Sem a atração pelo lucro e o feedback do sistema de lucros e perdas, o ritmo da inovação não é tão rápido. É também por isso que políticas como controle de preços, impostos altos e regulamentações onerosas, que reduzem a lucratividade dos novos empreendimentos, são destrutivas para o progresso. Elas reduzem a recompensa da inovação. Na verdade, o argumento de que os lucros de alto potencial são o que incentiva um ritmo mais rápido de inovação é exatamente o argumento geralmente usado para defender um sistema governamental de patentes que conceda poder de monopólio a novas ideias. Na verdade, o mais importante é que nem todas as invenções são ideias de negócios lucrativas. Há uma singela diferença. Joseph Schumpeter viu esse processo como um processo de empreendedores em busca de novas combinações de recursos. Em suas palavras, é basicamente algo como: e se combinássemos este ingrediente com este outro ingrediente nesse local com essa estratégia de marketing? Isso funcionaria? Há quase um número infinito de novas combinações possíveis de recursos produtivos. Se já fomos a uma dessas pizzarias, onde escolhemos os recheios, sabemos que há muitas pizzas diferentes que poderíamos fazer. Se escolhermos apenas 3 recheios em um conjunto de 50 ingredientes, existem quase 20.000 diferentes pizzas com 3 recheios que poderíamos fazer. A pizza havaiana, composta de queijo, abacaxi e presunto, é uma delas, e a invenção é frequentemente creditada a um canadense chamado Sam Panopoulos. Nem todas as combinações valem a pena ser produzidas, e é um sistema de lucros e perdas que dá aos empresários um feedback rápido sobre o fato deles terem encontrado uma ideia boa ou ruim. Uma boa ideia é uma nova combinação de recursos que produza mais valor para os consumidores do que o custo de oportunidade dos recursos necessários para sua produção. As más ideias resultam em perdas que, por sua vez, causam o fracasso empresarial, o que, por sua vez, libera esses recursos para fluir para outros novos experimentos empresariais. Para tornar as coisas ainda mais complexas, a lucratividade de diferentes oportunidades muda constantemente ao longo do tempo. Algo que é uma ideia lucrativa hoje pode não ser amanhã. Os resultados desse processo são em geral imprevisíveis e desconhecidos antes de serem aplicados. Hayek enfatizou que os mercados e a competição são um processo de descoberta, comparando-o ao processo de competição em um evento esportivo como um jogo de futebol. O jogo definirá qual time é o melhor. O processo produz conhecimento que não saberíamos sem a competição ocorrendo. Assim, os preços de equilíbrio, tamanhos de empresas ideais, combinações de melhor qualidade e outras variáveis são coisas que são descobertas por meio da competição de mercado dirigida pelos sinais de lucro e perdas enviados pelas demandas do consumidor e por outros competindo para entregar esses mesmos recursos para fins diferentes. As visões de Kirshner e Schumpeter em relação ao papel do empreendedorismo costumam ser opostas. Em particular, o empresário de Kirshner estava mais para uma pessoa que procura lugares onde pode comprar na baixa e vender na alta, por assim dizer. Esses são os tipos de empreendedores que imaginamos por trás desses modelos que vemos nos livros de economia. Todos conhecem esse modelo. É aquele em que, sob concorrência perfeita, a presença de lucros econômicos leva à entrada de novas empresas. Essas novas empresas resultam em preços caindo até que o equilíbrio de lucro econômico seja restaurado. Vendo que a madeira serrada é barata em São Paulo e cara no Mato Grosso, um empresário pode comprá-la e revendê-la com lucro. Essas ações ajudam a aproximar os mercados do equilíbrio à medida que os preços se ajustam. Assim, o empresário de Kirshner
é frequentemente visto como uma força de equilíbrio em uma economia. O atuante descobre oportunidades de lucro anteriormente despercebidas ou recém-criadas e atua sobre elas nos mercados existentes. Em contraste, o empresário de Schumpeter está constantemente em busca de novas combinações de recursos e produzindo novos produtos, criando novos mercados. O empresário de Schumpeter vê um mundo de cavalos e charretes e apresenta o automóvel. As ações desses empresários são disruptivas e desequilibradoras. Eles criam novos mercados que não existiam anteriormente. Schumpeter usou o termo destruição criativa para se referir a esse processo pelo qual novos bens e serviços substituem os antigos. A Blockbuster Video, empresa que foi dominante na indústria de aluguéis de filmes nos Estados Unidos, foi substituída pelo streaming de filmes da Netflix. Os telefones celulares substituíram dezenas de itens, como tocadores de músicas portáteis, agendas de endereços de papel e até mesmo as câmeras digitais. Se você visitou o shopping local recentemente, provavelmente sabe que muitas dessas lojas estão, em parte, no processo de substituição por comércios online, como a Amazon. Mas esse processo de substituição cria inimigos. Motoristas de táxi em todo o mundo protestaram contra o Uber e em muitas localidades limitaram, regulamentaram, taxaram ou até mesmo bloquearam a entrada da empresa. As lojas padrões lutaram com a chegada do Walmart. Essas rupturas criam tensão política. Aqueles que correm o risco de serem substituídos pedem ajuda ao governo para bloquear os concorrentes. Isto é, os próprios empresários que se beneficiaram do sistema econômico do capitalismo de livre mercado agora se voltam contra ele e pedem ao governo que imponha barreiras contra a capacidade de outros de fazer o mesmo. As sociedades que suportam a agitação econômica, permitindo a liberdade de entrada e saída dos mercados, são as que prosperam no tempo. Aqueles que tentam retardar esse processo são os que estagnam. Também sabemos que a maioria das inovações disruptivas vem de pequenas empresas iniciantes. O professor de negócios da Harvard, Clayton Christensen, popularizou essa ideia no seu livro O Dilema do Inovador, mas foi criticado muitas vezes por diversos autores, entre eles Schumpeter e Baumol. Basicamente, as grandes empresas existentes são boas em melhorias incrementais nos produtos já presentes no mercado, tornando-os melhores, mais baratos e mais rápidos, usando trabalhadores altamente qualificados e grandes departamentos de pesquisa e desenvolvimento. As novas empresas, no entanto, são aquelas que entram e revolucionam os setores e fornecem inovações revolucionárias e novas descobertas. E muitos dos empreendedores que fazem isso não têm um histórico educacional sofisticado. Eles são os indivíduos estranhos e criativos, aqueles que chamamos de pessoas fora da caixa. No final das contas, o empreendedorismo consiste em pessoas criativas descobrindo coisas, sejam elas oportunidades de lucro ou de arbitragem nos mercados privados existentes, como a visão de Kirchner, ou ainda criando novas combinações de recursos que criam mercados inteiramente novos e destroem os antigos, como a visão de Schumpeter, ou trazendo oportunidades de ganho em outras áreas não relacionadas ao mercado, como no setor político ou jurídico, incluindo a visão de Baumol. Esse processo de descoberta da competição de mercado entre empresas, como ressaltou Hayek, deve ser realizado de forma descentralizada, com tentativa e erro, com base no conhecimento e nas informações locais. Não pode ser planejado centralmente, mas pode ser promovido. Deixar de compreender a verdadeira natureza do empreendedorismo leva a políticas ruins. As tentativas de promover o empreendedorismo, criando fundos de capital de risco administrados e financiados pelo governo, ou incubadoras de empresas subsidiadas pelo governo, fracassam gravemente. A razão disso é que eles aumentam o tamanho do governo e o envolvimento em áreas onde não houve falha de mercado. Não faltam escritórios, consultores de negócios ou empresas de capital de risco, além de bancos que promovem esse viés nas pessoas. Deixe o mercado fazer o seu trabalho. Para promover o empreendedorismo, não queremos aumentar o governo, queremos aumentar a liberdade econômica. Aumentar os impostos para financiar uma pasta para ter o departamento do empreendedorismo não é o caminho para a prosperidade. O crescimento do governo resulta em um empreendedorismo mais improdutivo, na tentativa de garantir favores políticos e, portanto, menos empreendedorismo nos mercados privados produtivos. O empreendedorismo produtivo é mais bem fomentado por um governo limitado ou por sua ausência. Impostos baixos, desregulamentação, sistemas
judicial justo e equilibrado que fazem cumprir os contratos e direitos de propriedade de maneira justa. E liberdade de entrada e saída dos mercados são o que realmente fomentam um mercado mais forte e eficiente. Se quisermos mais empreendedorismo, precisamos trabalhar para diminuir os encargos fiscais e regulatórios do governo enfrentados por empreendedores iniciantes que abrem um pequeno negócio. Certa vez, ouvi alguém dizer que é uma pena que metade das empresas que abrem suas portas fechem em menos de um ano. Mas quero viver em um mundo onde todos que têm uma ideia para um novo negócio privado, mesmo um bem simples, possam apostar e ter a ideia de baixo custo no mercado, arriscando seus próprios ativos ou dos seus investidores. Com mais dados, podemos ter mais empresas como Apple, Amazon ou Netflix. Quero um mundo onde maximizemos o número de tentativas, tornando mais fácil e de baixo custo abrir um novo negócio, removendo custos artificiais e barreiras. No meu mundo, com todas essas experiências, a taxa de fracasso empresarial seria alta, mas não é isso que importa. Muitos negócios que não deram certo e muitos negócios promissores é o que faz uma economia ser saudável. Como Hayek nos diz, temos que usar esse processo para descobrir o que funciona. Não há como planejar com antecedência. Que venham as falhas. Elas são o caminho para a verdadeira descoberta empresarial. E assim terminamos nosso artigo de hoje. Lembre-se que o link para o artigo original está aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, caso esteja no YouTube. Ou caso esteja ouvindo o nosso podcast, entre em contato conosco pelo Instagram, @coreia_com_k. Tudo junto. Até o próximo capítulo e tchau!